Afonso Marangoni está conosco, porque a gente tem uma atualização importante. Aliás, né, Afonso, passamos, acho que desde o começo de toda essa novela aí envolvendo o Banco Master, um dos dias mais esperados, seu de hoje. Não estou falando em relação a operações, né, prisões, depoimentos, mas sim a uma angústia de muita gente que era receber o dinheiro de volta. E os investidores do Banco Master começam a ser ressarcidos. O que você tem de atualização para a gente? Boa tarde. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todos que nos acompanham, a Michele também. Pois é, começou então esse movimento que já era, na verdade, previsível de que iria acontecer, que é o Fundo Garantidor de Crédito arcar, portanto, com esse valor, né, que principalmente pessoas físicas depositaram no Banco Master na esperança, né, de receber aquele CDB de forma muito rentável. O Fundo Garantidor de Crédito, ele é justamente esse dispositivo que dá segurança, né, ao pequeno investidor que faz aplicações financeiras de até R$ 250 mil, isso no caso da pessoa física. Esse pagamento, viu, Ivan e Michele, ele vai ser à vista, né, de forma única, exatamente no valor que a pessoa, portanto, fez esse pedido. E aí, o prazo para que isso aconteça foi já começou no sábado e vai seguir, as pessoas podem, portanto, ir pedindo, né, para reaver esse dinheiro em relação ao Banco Master. Tem também, viu, Ivan, outros contornos importantes em relação a essa história, que são os avanços, né, das investigações e as linhas também investigativas em relação a isso. Teve uma publicação hoje, por exemplo, do jornal Folha de São Paulo, que mostrou, né, que um diretor que era do Banco Master acabou comprando ali um banco menor já no âmbito dessas investigações do Banco Master, e que isso já tem, né, pelo que indica as apurações, a ver com essa questão de também ocultar, de alguma forma, o patrimônio, né, do Master, para quando viesse, por exemplo, algum tipo de medida, como uma liquidação extrajudicial, o patrimônio que apareceria, na verdade, seria menor, porque ele fica tendo aí dinheiro, né, com pessoas ligadas a Daniel Vorcaro, mas não exatamente, né, fazendo parte do Master. Isso é uma estratégia também. Na verdade, a segunda fase da operação sobre esse caso do Master, né, Ivan, já mostrou também isso, que Vorcaro estaria, pelo que diz ali a Polícia Federal, usando justamente pai, irmão, cunhado, para fazer isso aí, que ter movimentações financeiras para eles, que, portanto, não apareceriam como sendo do Banco Master. Tem também uma outra coisa importante, que são as decisões do ministro Dias Toffoli. Tem depoimentos que estavam marcados para o dia 21 e 22, se não me engano, mais ou menos isso, e o ministro pediu para antecipar que esses depoimentos sejam colhidos o quanto antes, e será também nas dependências do Supremo Tribunal Federal. Então é uma história realmente que vai se desencadeando com vários capítulos, e agora fica uma expectativa do que virá com esses depoimentos e o que também teremos com aquela busca e apreensão que foi realizada, e eu repito sempre esse número, porque é um número que realmente chama a atenção, né, Ivan, Michele? São 40 aparelhos celulares, aproximadamente, que foram confiscados naquela segunda fase, e também 40 outros dispositivos eletrônicos, né? Então, quer dizer, ali pode ter muita coisa importante, elucidativa sobre o Banco Master. Agora, tem todas aquelas especificidades da condução do ministro Dias Toffoli, que esse material não está sob custódia da Polícia Federal, sendo analisado pela PF. Está nas mãos da Procuradoria-Geral da República, e apenas 4 peritos da PF estão autorizados a lidar com este material do Banco Master. Então, a gente fica aqui no aguardo para entender como isso tudo vai se desenvolver. Se vocês me permitem até fazer um adendo, tem uma outra questão, que é aquela questão do BRB e Banco Master, né? No caso do BRB, o ministro da Fazenda, isso é uma publicação da Folha de São Paulo, mostrou que ele já deu uma chamada de atenção do governo do Distrito Federal, dizendo que vai ter que ter um aporte ali na casa de 4 bilhões de reais, para justamente fazer o caixa do BRB voltar a uma certa normalidade, depois de um rombo que teve nas contas do Banco Público de Brasília, quando da tentativa de aquisição justamente deste Banco Master, né, que o pessoal chamou isso de papéis podres, né, que eram papéis que não tinham ali o laço suficiente, mas a transação acabou acontecendo. É verdade que ainda não se sabe exatamente o rombo que isso gerou ao BRB,
mas até o próprio ministro disse em uma outra ocasião que todo esse esquema do Master pode ser aí o maior problema, desvio, né, de recursos do sistema financeiro nacional. Então são muitos os pontos, muitas das linhas e frentes de atuação, e a gente vai estar aqui acompanhando em Brasília, trazendo as novidades para quem nos acompanha no Tem Método. Tem duas questões, na verdade tem várias questões, mas rapidinho, Afonso, primeiro sobre a devolução desse dinheiro, né? Eu estava vendo que dos quase 800 mil credores, um pouco mais de 500 mil pediram o ressarcimento. E o que me faz pensar, poxa vida, né? O que não pediu o ressarcimento? Por que não pediu? Mas isso cada um sabe de si. Mas que muita gente não tem conseguido no aplicativo lá da instituição confirmar a sua identidade, porque tem um certo caminho, né? Mecanismo para você solicitar esse recurso. Então fique você atento aí que está nos ouvindo, né? Algumas questões podem acontecer envolvendo o aplicativo do banco, mas precisa seguir lá um processo bem específico para solicitar o dinheiro de volta. O passo a passo ali. Mas que é relativamente rápido, viu? Uhum. Aquela coisa da face, né? Que às vezes pode dar ruim, igual deu com o Ivan lá na Supercopa, que ele estava tentando comprar o ingresso, que demorou um pouco mais para reconhecer a face. Mas aí você coloca a identidade, então um processo que demora mais ou menos uns 5 minutos para ser feito. Mas é que... O que pode ter acontecido é muita gente que cadastrou a conta bancária lá atrás, quando houve o início desse processo, que não se deu conta que agora precisa entrar no aplicativo e fazer o pedido formal, e aí tem esse passo a passo aí de 5 minutinhos para você conseguir formalizar o seu pedido. Então, não vale só você ter cadastrado a sua conta bancária lá atrás, porque lembra quando teve a liquidação, falaram, tem que baixar o aplicativo do FGC, tem que cadastrar a conta bancária, e tem gente que pode estar achando que só aquilo já foi suficiente, e não é. Agora, com a liquidação constando ali no aplicativo, a pessoa tem que fazer esse pedido formal, e até no fim de semana teve problemas no aplicativo, saiu do ar, ficou sobrecarregado no sábado, e agora, desde domingo, já está funcionando normalmente. Hoje também o pessoal, pelo visto, não está enfrentando problemas, não. Não era nem problema do aplicativo, né? O que eles estão falando é justamente isso, que não batem muitas vezes não tem a biometria, mas o documento não tem o CPF, e aí eles não conseguem confirmar a validade. E a outra é essa que o Afonso falou rapidinho ali sobre o BRB, né? Você vê 4 bilhões de reais, depois de toda essa novela também envolvendo o ministro, né, que negou depois, Afonso, ter dado um ultimato ao governo do Distrito Federal para fazer um aporte no banco, mas é sempre lembrar, Michele, que o Banco de Brasília, o BRB, banco do governo, o Banco Oficial do Tesouro do Distrito Federal, é quem faz a execução orçamentária, é quem paga os servidores, quem paga as aposentadorias dos servidores do Distrito Federal, e é onde estão todos os principais programas sociais aqui da capital do país, né? Então é algo que a gente olha também com muito cuidado, esse envolvimento do banco no caso do Master, porque mexe com a vida de milhões de brasilienses aqui na capital do país. Pois é, e tem gente que tem dinheiro, né, tinha no Master, tem no BRB, tem que ficar esperto aí, porque apesar de ser um banco público, que a gente sabe que essa liquidez, né, acaba vindo de uma forma ou de outra, mas a gente tem no histórico aí bancos públicos que também quebraram, né, que não tiveram aí uma saúde financeira. Então, tem que ficar esperto com todas essas questões levantadas também pelo Afonso.